Jim Carrey é um dos atores mais consagrados de Hollywood, mas ultimamente tem sido, de certa forma, criticado por duas coisas. Não ter papas na língua, pois diz o que lhe vem à cabeça, e, segundo, que ele tem agido de forma estranha em certas entrevistas. Recentemente, em um talk show, ele deixou parecer que a apresentadora Oprah Winfrey e o magnata em processo judicial Sean Diddy Combs tinham medo de um dos maiores nomes da música pop mundial, Michael Jackson. Dá pra entender isso? Bora lá ver qual é? Imagine só, Jim Carrey não é somente o cara que deu vida a Ace Ventura, ao Máscara, e a todos aqueles personagens icônicos que interpretou em sua carreira e que nos fizeram rir até chorar em vários momentos. Ele é o tipo de pessoa que fala o que pensa, não importa quem irá atingir de alguma forma. Em algumas ocasiões, no entanto, ele tem alegado coisas que até preocupam alguns de seus fãs. Por exemplo, ele já disse que no talk show de Jay Leno que há um plano secreto de dominação mundial sobre o círculo satânico de P. Diddy, entre outras coisas, digamos, não convencionais. Carrey já expressou um desejo de destruir Hollywood e afirmou que não queria mais fazer parte desse negócio, por não gostar do que estava acontecendo com as corporações assumindo o controle. Ele já se referiu a eventos de celebridades como a Semana da Moda de Nova York como a coisa mais sem sentido que ele já encontrou na vida. E Carrey também tem questionado a celebração de ícones e a busca por entretenimento vazio, sugerindo que o mundo das celebridades pode ser um ambiente superficial e desconectado da realidade. Em uma entrevista, ele ironizou a ideia dos Illuminati e sugeriu que sociedades secretas controlam Hollywood e a mídia, mantendo as pessoas distraídas. Algumas de suas falas têm um tom filosófico e existencialista, como nesta frase, em que ele disse: "Eu não existo, você não existe e não é nada além de ideias." Essa postura tem levado algumas pessoas a questionar sua saúde mental, enquanto outras veem essas declarações como uma busca por verdades mais profundas. É possível que Jim Carrey esteja mesmo perdendo a noção das coisas? Ou pode ser algo mais relacionado a um problema pessoal que enfrenta há muitos anos, que é a depressão. É importante observar que Carrey tem falado abertamente sobre sua luta contra a depressão há anos. Ele já descreveu como a pintura o ajudou a lidar com a angústia e a aflição, afirmando que a arte o liberta do futuro, o livra do passado, do arrependimento e das preocupações. E ele também mencionou que a depressão vai e volta, e é preciso aprender a lidar com ela. É possível que depois de alguns anos, sem protagonizar um grande papel, Jim Carrey esteja querendo apenas parecer genuíno em suas alegações, enquanto busca um significado maior para sua vida além da fama e do reconhecimento? Ou realmente ele tem sido perturbado por alguma coisa que ainda não sabemos? Recentemente, Carrey meio que soltou uma bomba em terreno hollywoodiano, que conecta 3 grandes nomes da história do entretenimento. E isso pode ser um dos maiores escândalos de Hollywood nos últimos anos. O ator teria revelado informações intrigantes sobre o motivo pelo qual Oprah Winfrey, uma das apresentadoras mais famosas e ricas dos Estados Unidos, e Diddy Combs, o empresário do rap que está agora passando por um escrutínio judicial, tinham um medo secreto de ninguém menos que Michael Jackson. E segundo dizem por lá, desta vez não se trata de fofoca trivial sobre celebridades. É um emaranhado mais complexo, como uma teia, envolvendo poder, paranoia e a aura intocável de Michael Jackson. Segundo Carrey, que já passeou por diversos corredores, festas e residências de outros colegas famosos, que já teve encontros com a elite hollywoodiana, Michael Jackson era não só um nome, mas uma onipresença de uma força incrível nos bastidores. Então, pessoas como Oprah e P. Diddy tinham ao mesmo tempo admiração e um desconforto em relação a Michael. Não devido à sua criatividade, às luvas que usava ou como dançava, mas pelo ícone maior que ele era, um gigante da cultura norte-americana, que podia influenciar o mundo todo e, certamente, ele sabia demais. Michael Jackson era realmente um fenômeno. Ele não só lotou estádios, como conseguiu reescrever a história da música. Vendeu e ainda vende milhões de discos. Dizem que Thriller foi o álbum mais vendido em toda a história da música e que, ao todo, Jackson chegou a 1 bilhão de álbuns vendidos, perdendo apenas para os Beatles e Elvis Presley. Nos anos 90, Michael era intocável.
Ele se tornara uma força global com um mistério que o tornava mais um mito do que um artista. Jim, que chegou a conviver de perto com Michael nos tempos áureos de Hollywood, teria dito que o cantor tinha uma energia que abalava as pessoas. Não só seus fãs, como se poderia imaginar, mas também celebridades, empresários e outros figurões do mundo do entretenimento. Mas então, de onde se tirou a ideia de que Oprah Winfrey e Sean Diddy Combs tinham medo de Michael Jackson? O que o dançarino do Moonwalk poderia ter contra eles? Segundo as alegações de Jim Carrey, foi notório o desconforto de Oprah quando, em 1993, ela foi a Neverland, residência oficial de Michael Jackson, e palco de teorias da conspiração das mais absurdas, na opinião de muita gente. Ela foi lá fazer uma entrevista com o astro para seu talk show. Falaram sobre muita coisa, até mesmo sobre o fato de Michael estar ficando branco. E como é de praxe com seus convidados, Oprah faz perguntas às vezes desconcertantes, mas, segundo Carrey, ela tomou alguns cuidados em relação a Michael. Quanto a ele, numa singularidade única de sua personalidade, respondia aquelas perguntas sobre sua pele de forma tranquila, mas sempre dizendo que era uma estupidez ligar sua doença de pele a algo que ele não era, preconceituoso. Muita gente comentava na época, entre outros comentários inventados, que ele estava se tornando branco por não gostar de suas origens, e isso não era verdade. Michael deixou claro nesta entrevista com Oprah que era uma condição de família e que ele foi o mais afetado. E ele ainda ressaltou que tinha orgulho de ser um negro americano, que tinha orgulho de sua raça e de quem ele era. Carrey supôs que havia uma certa tensão por trás dos sorrisos naquela entrevista. Oprah, que normalmente conduz suas entrevistas de forma que ela imagina antes mesmo de entrar no palco, parecia não dirigir a entrevista com Michael à sua forma. De vez em quando, o cantor começava a cantar como um menino, enquanto ela tentava lhe dirigir uma pergunta ou comentário. Ele simplesmente não dava ouvidos a ela. E quanto a Sean Diddy Combs? O que Jim Carrey disse que coloca um empresário do rap em calças curtas quando o assunto é Michael Jackson? Bom, Diddy surgiu no mercado musical quando Jackson já era conhecido e tinha um público fiel. Aliás, quando Michael começou a cantar no Jackson's 5, P. Diddy era somente o pequeno e inocente Sean. Mas chegaram os anos 90 e Diddy começou a crescer, especialmente por meio de sua gravadora, Bad Boy Records. E teve sorte em tudo. Encontrou os artistas certos na hora certa, justamente quando o rap começou a ganhar mais espaço na década de 90, principalmente lá nos Estados Unidos, mas também nos países centro-latinos e na América do Sul. Musicalmente, a concorrência é algo muito comum no meio artístico. E Diddy passou a ver Michael não mais como uma influência ou um ídolo, mas como um concorrente. Afinal, o público de ambos era muito próximo em termos de recepção musical. Quem ouvia Michael Jackson nos Estados Unidos também tinha uma queda forte pelo rap da turminha de P. Diddy. Talvez isso tenha sido determinado pelas origens, principalmente. Se Michael Jackson era uma ameaça ao reino desejado por Diddy, isso jamais será confirmado. Combs passou a circular nos mesmos ambientes que Jackson, enquanto ele ainda estava vivo, e até mesmo pós-mortem, eventualmente em celebrações festivas e também em homenagens ao cantor pop. Certa vez, em 2009, após a morte de Michael Jackson, Diddy foi perguntado o que sentia naquele momento sobre a situação e a trágica morte do cantor. E o rapper respondeu que Michael foi alguém que mudou a vida dele e seria alguém que ele iria sempre amar e valorizar. Mas para Jim, Diddy não se referia à música, pois sabia que jamais chegaria aos pés de Jackson. Como cantor, compositor, especialmente, jamais teria o carisma que Michael tinha com seus fãs e até mesmo com quem não ouvia suas músicas. Diddy queria ter a influência que Michael tinha. O alcance de Michael era enorme e Diddy sabia que não chegaria àquele nível. Além do mais, segundo Carrey, Diddy não ousava atropelar Jackson, já que ele temia que Michael soubesse de segredos, como a sujeira da indústria fonográfica e talvez até coisas mais pessoais que poderiam arruinar a ascensão de qualquer artista. Bom, nada disso pode ser comprovado, mas é interessante pensar nessa situação. Jim Carrey não é exatamente amigo de Oprah ou de P. Diddy, como os dois são um do outro. Aliás, a amizade é algo que deve estar meio difícil para Carrey nos últimos tempos. Por quê? Eu já disse, fala demais, não tem papas na língua. Assim mesmo, a mídia adora.
Afinal, nada mais interessante do que uma celebridade falando mal de colegas. A mídia adora isso. E o público também, né? Para Jim, Michael foi um gênio devorado pela fama. Aquela mesma que deu força e tantos bens materiais, deu também dias tristes, noites de angústia e uma solidão indesejável no final da vida. Talvez nem Oprah, nem Combs tivessem assim tanto receio quanto ao que Michael sabia ou não sobre eles, e sobre a podridão no meio artístico. Michael Jackson, por si mesmo, já tinha problemas pessoais suficientemente enormes, como ser acusado de ser contra sua própria natureza e pior, de pedofilia. As suposições de Jim Carrey, afinal, são somente suposições mesmo. Talvez nem causem tanto rebuliço em Hollywood, uma vez que as pessoas estão observando seu comportamento com tendência à senilidade. Deve ser mesmo difícil levar a sério alguém que fez piadas a vida inteira para manter seu estilo de vida meio extravagante e que hoje em dia não sabe se sentar para uma entrevista sem tremer as mãos como se estivesse em um filme, fazer caretas o tempo inteiro, sem desrespeitar o ator, claro, que já nos fez rir muitas vezes. Mas todo cuidado é pouco, né? Até a próxima.